combates continuam na Ucrânia apesar da trégua temporária decretada por Putin. Russos dizem que só respondem a ataques ucranianos, mas Kiev denuncia estratagema. Ligeira redução da taxa da inflação na zona euro, com Portugal a acompanhar a tendência. Movimento ambiental em protesto contra a alegada inação climática do governo francês. Os alvos desta semana foram ministérios e a residência oficial da primeira-ministra. Morreu aos 58 anos Gianluca Vialli, antiga estrela da seleção italiana de futebol e de clubes como a Sampdoria, a Juventus ou o Chelsea. Os combates continuam na Ucrânia apesar do cessar-fogo unilateral decretado pela Rússia. Epicentro do confronto no leste do país, a cidade de Bakhmut, voltou a registrar tiros de artilharia tanto do lado russo como ucraniano. O exército russo diz estar a respeitar a trégua temporária e que apenas responde aos ataques ucranianos. Mas a presidência ucraniana afirma que houve 2 bombardeamentos russos contra a cidade industrial de Kramatorsk, um dos quais atingiu um edifício residencial, sem, no entanto, fazer vítimas. Ainda antes da entrada em vigor do cessar-fogo às 9 horas de Lisboa, o líder pró-russo da região de Donetsk, Denis Pushilin, tinha afirmado que não haverá qualquer debate sobre uma trégua, assegurando na rede Telegram que as suas forças responderiam aos ataques ucranianos. O presidente russo Vladimir Putin anunciou uma pausa de 36 horas na ofensiva por ocasião do Natal Ortodoxo, mas a notícia foi classificada por Kiev como um estratagema para permitir às forças russas de recuperar e se reagruparem. O multimilionário russo com nacionalidade portuguesa Roman Abramovich pode ter posto toda ou quase toda a fortuna a salvo antes da imposição de sanções à Rússia no seguimento da invasão da Ucrânia, segundo uma fuga de informação investigada pelo jornal britânico The Guardian. De acordo com a notícia, o antigo dono do Chelsea terá reorganizado 10 fundos offshore em fevereiro do ano passado. Os filhos de Abramovich foram feitos beneficiários desses fundos, com ativos num valor estimado em cerca de 4.500 milhões de euros. A ligeira descida nos preços da energia refletiu-se também numa ligeira redução da taxa de inflação na zona euro. O valor foi de 9,2% no final de dezembro, na média dos 19 países que usam a moeda única, segundo a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia. Em novembro estava nos 10,1%. A pressão sobre os preços mantém-se, mas os analistas estão otimistas. Estamos a ver agora uma mudança na tendência da inflação. Considero que há uma grande probabilidade de que continuará a diminuir em 2023. As principais razões para isso são, em primeiro lugar, o facto dos preços da energia estarem a cair, diminuindo os custos para as empresas e distribuidores. Logo, não há pressão da sua parte para aumentar os preços. E, em segundo lugar, os salários aumentaram muito menos do que a inflação, o que significa que os consumidores têm um poder de compra reduzido e consumirão menos bens e serviços. A pandemia já tinha causado disrupção nas cadeias de produção e distribuição, mas a subida da inflação acentuou-se após o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, que teve grande impacto no mercado energético, para o qual a Rússia contribui com gás e petróleo. A energia está 25,7% mais cara do que há um ano. Nos alimentos frescos, a variação foi de 12%. Tal como a maioria dos países da zona euro, Portugal viu a inflação diminuir, estando agora nos 9,8%. Fica 0,2 acima da taxa na Alemanha, a maior economia da União Europeia. O valor mais baixo da inflação registra-se em Espanha, com 5,6%, e o mais alto na Letónia, com 20,7%.
Depois da residência oficial da Primeira-Ministra de França na quarta-feira e do Ministério da Economia gaulês na quinta, agora o movimento ecologista francês Dernière Rénovation atacou o Ministério da Transição Ecológica. 3 ativistas borrifaram a fachada do edifício com tinta laranja para reforçar os protestos contra a alegada passividade ambiental do governo de Elisabeth Borne. O grupo ameaça manter estes protestos não violentos, enquanto o executivo mantiver o que denunciam como inação criminosa. Isto a poucos dias de ser votada no Parlamento a lei de aceleramento da produção de energias renováveis, com abstenção já anunciada dos deputados ecologistas por considerarem o projeto de lei aquém dos objetivos. Os ativistas ambientais estão a extremar protestos por toda a Europa. Estão zangados com os políticos devido à lentidão na resposta à crise climática. O grupo Dernière Rénovation anunciou outros protestos como este, exigem o isolamento térmico de todo o imobiliário em França até 2040, como é exigido por lei e pago pelos contribuintes. Morreu a antiga estrela da seleção italiana de futebol, Gianluca Vialli. Vialli, de 58 anos, lutava desde há 5 anos com um cancro no pâncreas. Foi um dos maiores craques da Squadra Azzurra nos anos 80 e 90, evidenciando-se nos Mundiais de 86 e 90. Em termos de clubes, destacou-se na Sampdoria, onde fez uma dupla de sucesso com Roberto Mancini e ganhou o Scudetto em 91. Depois, na Juventus e no Chelsea, onde foi treinador-jogador e mais tarde treinador. Passou ainda pelo comando técnico do Watford. Uma das últimas aparições públicas foi no Europeu de há 2 anos, onde foi chefe da delegação da seleção que se sagrou campeã, comandada pelo companheiro de longa data Mancini. Depois de deixar a carreira de treinador, ficou a viver em Londres e evidenciou-se sobretudo como comentador televisivo. Ponta de lança, goleador nato, Vialli marcou ao longo da carreira 167 golos ao serviço dos vários clubes e 27 ao serviço das seleções júnior e sénior de Itália. As reações à morte de Gianluca Vialli vieram do mundo do futebol, mas não só. Os clubes por onde passou recordam, no Juventus, Chelsea e Sampdoria, que o qualifica como um herói desde 1984, a primeira vez que o clube ganhou a Taça Itália. O presidente da Federação Italiana de Futebol diz que Vialli vai deixar um vazio que não pode ser preenchido. Este fim de semana, a homenagem será feita no campo com um minuto de silêncio em memória do jogador, antes de todas as partidas. Consternação manifestada também entre futebolistas, artistas e até políticos. O traço comum destes comentários é a memória do grande futebolista Vialli, mas sobretudo do homem, como afirmou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Um homem para quem a carreira e também a luta contra a doença são vistas para muitos como um exemplo. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. O músico israelo-argentino Daniel Barenboim renunciou por motivos de saúde ao cargo de diretor musical da Ópera de Berlim, que conduziu durante 3 décadas. O lendário pianista e maestro de 80 anos tinha anunciado em outubro que sofria de uma doença neurológica grave. O declínio no seu estado de saúde já o tinha obrigado a uma longa pausa e várias ausências em 2022, embora tenha voltado a levantar a batuta por ocasião do tradicional concerto de Ano Novo. A Tate Modern, em Londres, apresenta grande parte das obras-primas de Paul Cézanne. São 80 pinturas que sublinham a ligação entre o impressionismo e a arte abstrata na transição entre os séculos XIX e XX. Cézanne derrubou códigos e influenciou muitos artistas. Picasso falava dele como o pai de todos os pintores. As obras de outro grande mestre deste período estão em exposição em Roma. Um autorretrato restaurado abre a exposição Van Gogh no Palácio Bonaparte. A retrospectiva, que marca os 170 anos do aniversário do nascimento do artista holandês, segue a carreira de Van Gogh desde o período nos Países Baixos até Arles e Provença, em França, e a passagem por Paris. No
Museu Thyssen, em Madrid, há uma exposição dedicada à vanguarda ucraniana do início do século passado. São várias dezenas de quadros que foram retirados de Kiev desde o início da guerra. Na base desta exposição, a ideia de que a única forma de preservar um património artístico universal e nacional é evitar que acabe debaixo dos escombros.